chega um pouquinho de café, de bolo. Pastor Tomé pegou no meu pé para a gente começar no horário. Agora sim, todos assentados. Bom dia. Bom dia. Vamos iniciar agradecendo, a Deus por mais esse culto que nós estamos iniciando, Escola Bíblica Dominical, com esse tema aí maravilhoso, construindo conhecimento. E o versículo-chave que está aí, Provérbios capítulo 9, versículo 9. Vamos nos colocar em pé e vamos citar, esse versículo, que é o versículo tema da nossa Escola Bíblica Dominical. Mesmo comendo, mastigando, vamos falar esse versículo, Provérbios capítulo 9, versículo 9. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele aumentará em doutrina. Provérbios 9, 9. Amém. Amém. Teve o reforço ali do Mota, com a voz grave dele, mas graças a Deus. Então vamos iniciar com uma oração. Vou aproveitar que o pastor ali, está ali atrás, pastor Antônio. Você pode fazer uma oração para a gente, pastor? Senhor, nós louvamos por esse dia, por mais um dia de bênçãos, de vontade. Sabemos que o Senhor, a sua misericórdia, se renovada nessa manhã em nosso favor. E abençoa-nos aqui, ó Deus, reunidos como igreja, o teu povo aqui diante da tua palavra. Sejam crianças, adolescentes, jovens, adultos, em todas as idades, essa igreja possa receber uma porção da tua palavra que possa satisfazer nossas almas e transformar nossas vidas. Colocamos as nossas vidas nas tuas mãos, pedimos por toda parte desse culto, dessa manhã. Colocamos nas tuas mãos professores, alunos, toda a direção. Te louvamos por tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vamos louvar o nosso Deus através desse primeiro cântico, que é o cântico tema também da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem como título Vamos à Escola. Então vamos cantar com alegria no coração através desse cântico Vamos à Escola. 3, 2, 1. Em favores
neste momento, então, assim como este cântico, aprender a bendita palavra do nosso Deus. Amém? Podeis assentar e também podemos nos separarmos em classes. Bom dia! Bom dia! Poxa, que tristeza, dá pra quem quiser, mas alegre, tá? Vamos lá. Bom dia! Bom dia! Isso, muito bem, Fátima. Fala um pouquinho da semana pra gente. Foi boa, cheia de bênção. Muito bem, Adriana. Amém, graças a Deus. Vamos lá, Socorro. Maria de Socorro, vamos lá. Bênção. Muitas bênçãos. Maria de Fátima. Saúde, graças a Deus, para mais um dia aqui. Muito bem. Cristiane Lopes. Muitas bênçãos. Da vida de férias, agora. Opa, agora podem namorar mais, olha um pro outro. Vamos viajar. Puxa, vamos pra Bahia, certo? Não, vamos para Minas, depois vamos para o Sul. Amém. E aí, Davi? Idem, que ela falou. Tá só prova. Raquel Armida. Agradeço a Deus pela semana, pela proteção. Muito bem. Bruno. Oi. Desculpa, Não, mas provisão. Conta as bênçãos pra gente. pela provisão. Provisão. Deus o que é para cada momento. Amém. A Senate. Que Deus tem sido fiel, né? Ajudado, sempre ali na palavra da gente. E sem te merecer, sabe? Deus é maravilhoso demais. Cristina. A proteção de Deus, né? Cada dia Ele nos dá o sustento de comer, de vestir. Graças a Deus. Deus. Maravilhoso. Pastor Antônio. Grandes oportunidades a Deus tem dado. Deus é maravilhoso demais, né? Muito bem. Essa aqui escapa ainda mais. Ainda mais. Pelo cuidado de Deus dessa semana e pelo casamento da Letícia. Amém. Vera Alice, mais conhecida como Vera. Pela proteção que Deus tem dado para nós, cuidado dos erros. Graças a Deus. Edílio, nosso menino propaganda. Graças a Deus por estar aqui com os irmãos hoje, né? Não estaria, mas o Criador de todas as coisas sabe o motivo que não deu certo lá. Então, agradeço a Deus por estar aqui. Eu já estou até para uma festa de despedida. É igual quando você faz um tudo aqui, né? E o cara ressuscita na hora. E ele vai viajar, vamos fazer alguma coisa, e de repente o homem muda, né? Não, mas é assim mesmo. Edjane. Agora você falou bem, falou. Vem do meu sítio de Livramento, então tá, beleza. Zé. Você for mais uma semana, Vai vencendo tudo. Amém. Isso, muito bem. José Carlos, menino também, propaganda de São Bernardo do Campo. Agradecer a Deus também, justamente por nosso lado, pela cuidado de Deus, por tudo que Ele tem nos dado, saúde. Graças a Deus, isso é bom. Patinando muito também. Muito bem, Patrícia. Pela proteção de Deus, saúde. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Então, louvado seja Deus por isso. E hoje nós vamos continuar nossa lição. E estamos chegando quase ao final desse primeiro bloco. E já estamos providenciando a segunda lição para a gente. São 3 lições que a gente vai abranger durante este ano, para a glória do Senhor Jesus, tá? Então, hoje vamos estudar um assunto que eu creio,
assim dito, claro, todos são importantes e eles, assim, identificam a questão bíblica, né, o fundamento bíblico, e que não há erro, porque diante de tudo isso a gente vê várias ideologias surgindo, não há pecado, né, apenas a ausência do bem, onde não tem o bem, há um espaço que chama ausência do bem, mas não o nome pecado, né? Mas a Bíblia ela define exatamente como pecado a queda de Adão e Eva, e que a gente vai ver nesta manhã, tá bom? Que é a lição 10. Mas antes, como sempre a gente está lembrando aqui do nosso varal bíblico, essa parte aqui, o número 1 nós já cobrimos, tá bom? Vocês já entenderam direitinho. E o segundo vem qual? A gente vai adentrar na próxima lição. Davi, depois de Adão vem o quê? Abraão. Vamos lá, pode ajudar. A esposa pode ajudar, né? Os irmãos são tão bonzinhos de coração. Isso, muito bem. Aí, essa é a parte que a gente verá no segundo bloco da nossa lição. E a terceira, Dona Maria de Socorro, lembra? Muito bem, olha, o Socorro está tinindo na área, né? Muito bem, seu Edílio, que está animado, que não foi embora, vai ficar com a gente aqui, vai arranjar um bom emprego aqui, viu, Edílio? Está orando por isso. Depois vem qual? Muito bem, olha, você está tinindo também. Damares está doidinha para responder. Vem depois qual, Damares? Isaac, aí tá. Beleza, né? Bota você que continua comendo desde 9h30. Muito bom. Qual é depois? Pode falar com. É Jacó. Isso, olha aí, vamos lá, tá. Maria de Fátima, essa Santos, né? Não sei. Não lembra? Pode ser a irmã ajuda. Não lembro. E certinho, tá vendo? Muito bem, depois de José, a dona Edjane, ela está tinindo nessa área aqui. Ela sabe tudo que eu consigo. Isso, tá vendo? Então, olha, nesse segundo bloco a gente vai ver desde de Noé, vamos até Moisés, tá bom? Então pode ver que nessa primeira lição a gente só cobriu Adão, que é a base, né, da nossa fé, da Bíblia, é o alicerce da Bíblia, o início do homem, das gerações, o início do pecado, né, da civilização, tudo é a base da Bíblia. E veremos os demais na próxima lição. Muito bem, José, agora é a tua vez, pensar aqui escapar, hein, José? Qual é que vem depois de Moisés? Está fácil aí. Bem, olha José, do lado da Edjane também sabe de tudo. Muito bem, Veranice. Olha a carinha da Veranice, que alegria para responder, gente. Essas irmãs são demais, viu? Pode ajudá-la, não tem problema. Ajuda aí, Damares. Josué vem quem? Dona Terra Prometida, né? Isso, responderam aqui, Samuel. Depois de Samuel vem quem, Veranice, lembra? Isso. Fica fácil agora, seu José Carlos. Davi. Patrícia. Salomão. Muito bem. Raquel. Armida. Isso, dormiu bem, céus, a divindade desceu, mas é bom, exatamente. Depois então vem essas Nemírias, e depois agora, olha só, brincadeira, mulher consagrada aí, gente. Por último, esse último a gente vai ver numa lição só, que é a vida de Jesus, tá? Beleza? Que é o nascimento dele. Muito bem. Agora, a gente cobriu vários pontos da história da Bíblia e vocês vão analisar comigo essa questão também a nível de pergunta, até para ver o seu conhecimento. Muito bem. Esse esboço de toda a lição que nós desenvolvemos, né? Nós estudamos a Bíblia, certo?
correto? Aí na sua lição nós estudamos quem é o autor da Bíblia. E quem é o autor da Bíblia? Deus, exatamente. Deus, ele é o autor. Então, o Espírito Santo, aí os homens foram apenas instrumento foram os escritores, certo? Aí, quem Deus usou para escrever a Bíblia? Zé Carlos? Os primeiros foram Moisés. Exatamente. Mais de 40 homens, sabe? Cheio do Espírito Santo foram escrevendo aí, que maravilha. Deus é maravilhoso. Por isso a Bíblia, ela continua atual, ela é absoluta, é inefável, ela não muda. Então, é um livro realmente de grande valor para a nossa vida. Então, você quer ter sucesso na vida espiritual, permita que a Bíblia seja o princípio da lição das suas decisões. Então, não esqueça disso aí. Quer ter uma vida com Deus, de um bom relacionamento, a Bíblia continua dando a lição necessária para o seu relacionamento com Deus. Quer viver bem um com o outro, tá? Com as diferenças que nós temos, marido e mulher, a Bíblia continua. Quer ter uma vida próspera, a Bíblia ela continua sendo o princípio para as nossas decisões. Quer errar, faça contrário, né? Aí, ok, muito bem. A Bíblia mudou desde o tempo que foi escrita? Você acha que mudou? Não. Muito bem. Então, não, continua atual, certo? A palavra é escrita no período de quantos anos, aproximadamente, nós falamos? Lembra, Patrícia? Lembra, Egílio? Isso! 1.600 anos. Está vendo que maravilha? Muito bem, agora de Deus. Bota. Em suas palavras, defina o que significa Deus ser soberano. Ele é soberano. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Isso, aquele que tem o poder, autoridade suprema, eficiente, eficaz absoluto. Né? Está vendo que maravilha? Então, às vezes, nós preferimos confiar em homens, em pessoas. Por exemplo, nós estamos aqui diante de um grande projeto. Qual é esse projeto que nós temos? Todos são grandes, tá? A visão da multiplicação de igreja aqui na nossa região é um projeto grande. Mas nós estamos diante de um que ele vai ser a base para essa expansão urbana que nós temos aqui na nossa igreja, essa visão. Qual é esse projeto? Isso, exatamente. E quando nós colocamos esse nosso desejo, eu falei para a Lúcia hoje pela manhã, a gente é muito de reclamar, não é mesmo? E de fazer análise errada, certo? Eu sei que vocês não são assim, sou mais pecador que vocês, mas a gente é muito de analisar. Aí, a gente olha assim, fala, puxa, claro, alguém poderia até dar mais, né? Dar mais ofertas, faz análise. Mas de repente eu falei para você, eu pedi perdão de Deus. Quando a gente olha, a gente percebe que o menino que deu nas mãos de Jesus foi apenas 5 pães e 2 peixinhos. Era pouca coisa, né? Mas quando foi entregue nas mãos do Senhor, se multiplicou e operou um grande milagre ali. Então, quando o coração de alguém em dar, né, em doar algo, então Deus ele vai produzir um grande milagre. Então hoje eu prefiro acreditar naquilo que Deus ele pode fazer, né, do que simplesmente analisando isso aqui, entenderam? Então Deus vai multiplicar a pequena coisa que a cristiana pode dar nas mãos do Senhor em grandes milagres. Então a gente tem que agradecer. Quando o menino entregou nas mãos de Jesus, ele agradeceu. Veja que coisa maravilhosa. Então esse projeto ele pode ocorrer de maneiras diversas, né? Então o que você dá, Deus pode usar o outro para ser o canal para operar aquele milagre que nós queremos, entenderam? Olha que maravilha, e isso é magnífico, tá? Muito bem. Deus tem um corpo material, Damares, sabe dizer, não? Algumas expressões na Bíblia, como nós falamos aqui, fala de ser o dedo de Deus, né? São expressões humanas para definir como Deus estava agindo, entendeu? E todas as coisas foram feitas pelas mãos de Deus, tá? Uma expressão humana definindo como Deus Todo-Poderoso faz exatamente todas as coisas. Mas ele é Espírito, tá? Eu não estou vendo Deus, mas ele está aqui presente. Amém, Fátima?
Deus está presente. Deus está presente quando você está indo para o seu trabalho, Deus está presente. Quando nós estamos atuando de forma errada, Deus está, meu filho, para que isso, né? Deus está presente em todo lugar, tá? Já houve algum tempo que Deus não existiu, Veranice? Será que teve um período que Deus não existiu? Não? Muito bem, não, Deus é eterno. Essa é a palavra que a gente tem usado bastante esses dias. Quais as 3 pessoas que formam o único Deus? A Senate? Isso, exatamente. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não esqueça disso aí. Quem Deus usou para criar os céus e a terra? Que Deus usou para criar os céus e a terra? Fátima. Deus usou? Ele usou a sua palavra, né? Haja isso, né? Olha que coisa. O poder, claro, tá certo. Mas foi assim: haja luz e houve luz, né? Olha que maravilha. Deus é maravilhoso. Foi lá, igual o pedreiro montou, né? Haja e as coisas foram aparecendo. Então é bem interessante também quando nós usamos hoje a palavra de Deus para ela agir naquilo que nós queremos, tá? Bem fundamental, né? Permitir que a palavra seja aquele poder para atuar, tá? A palavra de Deus, ela diz isso, e eu vou trabalhar em cima disso aí para conquistar e alcançar aquilo que eu quero. Então veja a importância da palavra, né? Por isso, às vezes, as nossas palavras também, elas têm que ser consoante à palavra de Deus. Ter bastante cuidado com algumas coisas negativas que nós expressamos. E às vezes a gente ouve uma expressão, às vezes a mãe sem querer, né? Sem querer expressar, ela acaba falando: puxa vida, olha, essa criança aqui está me atrapalhando, né? Não vejo a hora de ela ir para a escola, né? Eu vi isso aí e fiquei muito triste, porque às vezes nós expressamos como fosse um impedimento para a gente. Pelo contrário, é uma bênção, né? Aquele período ele passa e é bênção. Então as expressões podem não andar de acordo com a palavra de Deus. Então veja essa importância. Então, ao crer na palavra, que ela pode agir na nossa vida e na nossa transformação. O que Deus disse a respeito de tudo que criou? Edílio? O que ele disse? Era ruim, era mais ou menos. Que tudo seja bom. Tudo era bom, né? Tudo bem. Ótimo. Aí os seres espirituais, lembra? Quem são? Isso. De onde todos os seres espirituais vieram? Damares? Apareceram? Foi Deus, exatamente. Deus que os criou. A Bíblia refere a seres espirituais em nomes diferentes. Lembra de algum? Davi. Ele criou vários seres espirituais e alguns têm até nome, né? Lembra deles, não? Nenhum. Anjos, tem mais? Agora você vai lembrar. Querubins, serafins, né? É bonito esse nome. Poderes, principados, forças das regiões celestiais. Então tem. Por que Deus criou os seres espirituais, Gerardo? Para que será? Tinha algum propósito? Qual é essa? Eles só voarem. Tinha algum propósito? Ótimo, você pode. Qual o propósito de Deus criar os seres, os anjos? Para servir. Isso, para servir, tá? Foram criados para ser servo de Deus, ou seja, servir. Os seres espirituais estão presentes em todo lugar, Dona Cristina? Estão em todo lugar. Realmente eles não são como Deus, tá? Onipresente. Mas eles não estão em todo lugar, mas podem estar como representante em alguns lugares. Igual Satanás, né? Satanás está num lugar, mas tem o servo deles em outros lugares. A gente até falou um pouquinho aqui de algumas regiões do Brasil, onde há uma evidência de prática errada maior que a outra, né? Então varia bastante, porque em determinadas áreas, como anjos são principados,
e são seres territoriais de certa região, também estão presentes ali. E o homem diz: e aí, está tudo bem aí, né, o chefão? Não, aqui tem um povo bem complicado, mas está atuando aqui, tá? Até eu falei de alguns livros, aquele livro Anjos de Billy Graham, que a irmã levou, e tem outros que dão mais uma instrução mais próxima, né, como O Mundo Tenebroso, é um livro de ficção, mas que mostra mais ou menos como eles atuam no meio, tanto os anjos como os anjos caídos na nossa vida, atuando na vida do cristão. Inclusive, esse livro, O Mundo Tenebroso, ele se resume numa cidade chamada Alstom, uma cidade pequena, tem uma igreja muito pequena e tem uma igreja grande, né? Essa igreja grande, ela é ligada a todas essas filosofias erradas, né? E aquela pequenininha é a que faz a diferença na cidade. Bem interessante, tá? Só para dar uma visão aí mais clara de como ele age. Que posição Deus deu a Lúcifer? Lembra, José? Isso, muito bem. Você fez a mímica aí, né? Qual é? Lembra? A função dele era levar o coração dos anjos a Deus. Ele tinha uma mais alta posição de todos os anjos, ele era o querubim ungido, né? Ele era precioso, tá? Muito bem, qual o nome de Lúcifer agora e o que significa? Ele era filho da luz. Opa, Ele era filho São da luz, eu. agora é Satanás. Satanás, adversário, né? Muito bem. Agora do homem, lembra que a gente estudou do homem? Inclusive, qual a diferença que houve entre a criação do homem e a criação dos animais? A SENAT. Qual a diferença? Os animais, eles não pensam, são seres irracionais, né? Os homens são seres Isso, o homem foi criado à semelhança e imagem de deuses, e os animais não, tá certo, né? Então veja que precioso. E o homem, quando criou o homem, muito bom, né? Onde Deus colocou Adão após tê-lo criado? Jardim do Éden, né? Quais as duas árvores muito importantes que Deus colocou no jardim? José. Tangerina, cidra. Pode ajudar, viu? Dona Gigante está ali. Qual quando a senhora falava de amor para ele? Ele falou, pastor. Ele falou. Falou? Correto aí? Falou bem. O que aconteceria ao homem se ele desobedecesse e comesse do fruto, Raquel? Isso, a gente falou até da morte, separação de Deus, separação do corpo, separação eterna, né? Aí está repetindo. Quem Deus criou para Adão depois de tê-lo colocado no jardim, pastor Antônio? Difícil aí. Ajudadora, a Eva, né? Você não passou uma mais complicada? Eu vou passar. Aí não precisa, tá? A gente está falando, escreva, mas fale o papel que Deus deu a Eva no momento que a criou. Hein? Ajudadora, auxiliadora, né? Olha que privilégio vocês têm, mulheres. Você foi fazer uma crítica para ele e deixou o papel. É mais fácil, né? Companheira, ajudadora. Agora, então de fé, aproveita para bater um papo com a ajudadora, com a companheira. Fiquei envergonhado, fica tranquilo. Depois dessa, como é que não fica? Ok, aqui temos o plano que nós falamos também, né? Beleza? Eu quero falar para vocês, se anotarem no papel, na mente, que Deus é maior que todos, não esqueçam disso aí. Isso é fundamental na nossa vida. Quando nós olhamos segundo a visão de Deus, Deus começa a agir na nossa vida, precisamos considerar essa questão aqui. Ele é perfeito, é santo, não há erro naquilo que Deus faz. Quando acontece algo de errado na nossa trajetória, é o ponto que nós erramos e não Deus, tá?
Olha o que aconteceu comigo, eu fiz tudo certo, né? A gente ouve muito pai falar assim, eu ensinei o caminho, olha, agora não quer nada, né? Se for analisar, tem um porézinho ali que aconteceu, o porquê da coisa. Sempre é a gente, não Deus, porque Deus é perfeito e santo, não há erro, tá? Também Ele é todo poderoso. Então, Edílio, você pode ter uma experiência agora, nessa decisão que você fez, ou que decidiu por causa da própria situação, que Deus é poderoso para fazer grandes coisas na vida dele e ter algo bem melhor para ele aqui com a gente. Claro que a gente, como família, não queria que ele fosse embora, né? Então, Edílio vai embora, com quem que eu vou fazer minha parceira no Dia das Crianças como palhaço, né? Não vai ter mais saúde comigo. PC no Mota vai ficar em pé, não vai falar nada na hora lá. PC no Davi também não vai querer nada. Aí disse, eu vou ter que colocar o pastor Antônio. Uma boa, hein? Não é? Uma boa, gostei. Isso aqui não. Então Deus está presente em todo lugar ao mesmo tempo, tá? Isso aí não é importante, não esqueça disso aí. Reconhecedor de todas as coisas, tá? Quando vocês estiverem enganando um ao outro, Deus está sabendo, tá? E não adianta, Deus sabe de tudo, isso é fundamental para as nossas vidas. Ele é amor, graças a Deus por isso. Nós não merecemos nada, somos tão falhos, né? Erramos, mas Deus é amor, Ele usa de misericórdia. Olha, puxa, Deus é bom demais, eu não merecia nada, mas a sua misericórdia veio para mim, né? Olha que bênção. Então, por isso, queridos, toda a atitude tua aqui, por exemplo, vocês vêm da IBD, né? Estudar a Bíblia, esse livro sagrado aqui, analisá-lo segundo o olhar de Deus é importante. Sabe por quê? Porque Deus é amor, Ele te ama. Então, antes de fazer qualquer coisa que contraria Deus, é importante que Deus me ama tanto. Por que eu estou fazendo isso, né? Por que eu não estou amando a sua obra? Então veja a importância, Ele nunca muda. Deus é Carlos, nunca muda, Patrícia. Então vale a pena. Por isso que a salvação ela é eterna. Já pensou Deus dá a salvação? Ele falou, não, me dá isso, eu fiz coisa errada, me dá de volta. Na vida tem essa experiência, né? Já tive uma na minha vida que alguém me deu uma ajuda para consertar meu carro uma vez, e depois ele pediu de volta o dinheiro. Não gostou muito da minha atitude, me dá o dinheiro que eu te dei, né? Eu fui lá, fiz as minhas economias e devolvi. Quando devolvi, não queria mais. Agora você vai ter que pegar esse dinheiro de volta. Então, essa é a nossa atitude. Nós mudamos, né? Mas Deus não. Deus ele nunca muda. Já pensou, Maria Santos? Que bênção? O que mais? Criador de todas as coisas. Então ele criou, aqui é o perfeita para você, viu? Sim, com certeza. Exatamente, Cristiane, para você, esse galã aí, perfeitinho. Olha que maravilha, Cristiane, esse seu Deus grego aí, ó, exclusivo, olha que bênção, Deus só faz coisas perfeitas, né? Une Zé Carlos e Patrícia, Edivane e Veranice, Marcelo e Damares, né? Agora eles estão só, ela falou, puxa vida, que bênção, agora eu posso ver Marcelo com mais alegria, não tem mais ninguém, para dizer, fazer cócega um para o outro, legal. É bacana isso aí, não é, Cristiano? Não é para sair todo mundo? Cristina. Deus uma nova fase. Exatamente. Hoje a gente pode bater um papo com a Lúcia, não tem mais Raquel, não trabalha, Ok, então aqui é a nossa lição que estamos encerrando. Adão e Eva desobedeceram a Deus. Este é o ponto-chave da nossa história. Então vamos para o seu livro-chave aí, seu livro, na lição de número 10. Então, você que gostaria de ajudar esse ministério, o Ministério de Publicação do Estudo Cronológico, então você pode agora dar o seu R$ 6,60 para a irmã Damares. Nós vamos fazer o segundo pedido, tá? Para que você tenha em mão o seu livrinho de estudo cronológico, tá? E até fevereiro, mais ou menos, a gente está terminando o terceiro livro. Então você ainda tem que gastar mais R$12 daqui para frente. Então a oferta, você está apenas contribuindo
para um ministério de publicação, tá? Esse ministério a gente tem usado aqui na classe, à noite as crianças têm usado também uma parte desse material e os adolescentes também, tá? Que é o estudo cronológico da Bíblia, como a Bíblia ela foi escrita. Então você está apenas ajudando o ministério, não é pagando, tá? Olha, eu vou pagar isso, não, é ajudar apenas. Então, tendo em mão, já passo para ela, vai anotando, nós procederemos o pedido, certo? Ok, aí na nossa lição número 10, nós vamos aqui ver onde Deus realmente colocou Adão, como já falamos, colocou no Jardim do Éden, colocou ali a árvore, as duas árvores do conhecimento do bem e do mal, e para que ele não comesse do fruto, era a ordem de Deus, caso eles comessem, eles morreriam, era uma ordem de Deus, e também cabia ao homem, ou seja, Adão e Eva, a terem seu livre-arbítrio, não esqueça disso aí. Deus sempre nos dá a oportunidade de sermos livres de escolher, tá? Ninguém é obrigado a fazer nada, apenas fazemos por amor. Eu procuro sempre identificar isso aí para todos nós que estamos aqui na igreja, e não fazemos algo por causa de Tomé, nem de Antônio, nem de Geraldo, Marco, Macátia, né? Nós estamos aqui para fazer algo com amor e por amor, tá? Quando a gente sai da nossa casa para EBD, a gente vem com amor ao Senhor. Estou indo servir ao Senhor. Não estou indo cumprir uma tabela religiosa somente, mas fazer algo com amor ao Senhor Jesus. Que muda totalmente, né? Quando não fazemos com esse sentido, as situações da vida, elas acabam levando por outro ângulo. Por exemplo, se eu faço até, puxa, eu gosto tanto do pastor Antônio, eu amo o pastor Antônio, né? Então, enquanto ele está fazendo, eu estou lá. Então, o meu amor, ele é condicional. Olha, eu amo tanto Tomé, olha, é legal estar com ele, eu vou lá. Mas quando acontece uma coisa com Tomé, já que o meu amor é condicional, eu desisto, né? Entendeu? Mas quando é incondicional, eu olho para Jesus e não as situações que estão ao meu redor. Então, por isso, Deus, ele nos dá essa condição bem definida de amá-lo sempre. E esse relacionamento é que identificava Adão com Eva, um relacionamento de amor a Deus, mas também de certas obrigações e deveres, tá? E esses deveres eram para não comer do fruto. Do contrário, viria o resultado da desobediência. Então não esqueça disso aí. Beleza? Então, se hoje nós estamos aqui estudando a Bíblia e Deus definiu para a gente um plano magnífico de prosperidade, de bênção, e nós agimos diferente, o que acontece? Teremos os resultados negativos, tá? Então, tudo isso é fundamental para o nosso estudo. Muito bem. A vida no jardim, a parte B aí, né, a gente vai colocar aqui para vocês. Como era a vida no jardim? Pode olhar comigo aí. No seu livrinho? Como era? Pode ler no seu livrinho. Tudo era perfeito, tudo era muito bonito, né? O que mais? Tudo era perfeito. O que mais? Pode olhar no seu livrinho aí. Eles tinham tudo que precisava, tá? De forma perfeita também. Tenho certeza que o morango era aquele muito perfeito, muito bonito, né? A melancia, então, nem se fala, né? Era só colocar canudinho e tomar, coisa chique demais. A maçã, tudo muito perfeito. Tudo que eles precisavam tinha ali. Já pensou que maravilha? E além de ver animais ali que eles administravam, toda aquela beleza, e o que mais aí? Isso, havia um relacionamento perfeito com Deus, de amizade, de comunhão. Já pensou que maravilha? O que mais? Vamos lá. Eles eram felizes. Tinha perfeita amizade e comunhão com Deus. Tudo isso era um ambiente agradável desse local chamado Jardim do Éden. Além do relacionamento pleno de amor. Já pensou que maravilha, gente?
Mas naquele momento ali, o que surgiu, Fátima? Isso, exatamente. Ali apareceu o inimigo, né? A gente vai analisar um pouquinho do lado dele. Por exemplo, Satanás sabia que Deus tinha falado. Tá? Por exemplo, Satanás conhece os princípios de Deus. Por exemplo, o princípio de uma vida cristã, de uma vida fiel. Ele conhece isso aí. Então ele cria situações para nos atrapalhar, nos fazer parar, tudo isso. Ele cria situações para criar uma inimizade entre a Raquel e a Cristiane. É verdade, amados. Porque estamos aí trabalhando junto, cria uma situação, às vezes uma coisa boba da vida, né? Cria uma situação para criar inimizade entre eu e o pastor Antônio. O inimigo é muito inteligente. Então usam uma questão mínima da vida. Puxa, eu não imaginava que uma cadeira criou inimizade entre mim e o pastor, um exemplo, tá? Eu estava conversando com o pastor esses dias que uma igreja ela ficou assim, quase brigando, só porque eles queriam reformar o salão e os bancos eram parafusados no chão, né? E era só para tirar, e houve uma briga entre irmãos só para tirar os parafusos, já pensou? O irmão não falou com o outro durante uma semana por causa dos parafusos da igreja, que prendia os bancos, fixava o banco no chão. Então está vendo como o inimigo usa coisas tão pequenas para tentar desarmonizar a vida de um bom relacionamento? Então, atenção, e aqui Deus sabia a ordem de Deus. Aliás, Satanás sabia a ordem de Deus. E ele queria destruir o homem por causa de ele ter perdido aquela posição dele gloriosa, que já falamos, de ter o livro ungido, aquele ser especial lá no trono de Deus. E nesse momento que ele pecou, ele foi expulso, né? E ele sabia disso aí. E agora, gente, eu vou acabar esse relacionamento desse homem com Deus, né? Vou usar exatamente a ordem de Deus. Olha que maravilha que ele criou na mente para estragar. Então, veja o quanto ele é inteligente. E eu fico pensando, né, eu sei que você também tem memorizado nessa questão aqui, e por que exatamente uma serpente, né? Eu não tenho detalhes sobre essa questão, tá? E tenho certeza que você pode analisar uma série de fatores também, mas penso eu assim, que a serpente era um animal muito próximo a ela. Talvez andava lá com uma coleirazinha de um lado para outro, igual a Raquel com os gatinhos dela. E tá vendo? Algo muito próximo ali que não criava nenhuma resistência de relacionamento, né? E havia talvez um tempo muito próximo junto. E de repente a Eva talvez nem percebeu, nem levou muito a sério o diálogo, né? Quando essa serpente, né, que não era uma serpente, ela foi assim, possessa, né? Ela foi um canal do inimigo, o inimigo incorporou-se nela, e ela, você está vendo ela? E aí, tudo bem com você? Ela deve ter parado assim, verdade que aconteceu isso, né? Aí começou a ter um diálogo, tá vendo? E Satanás usou a serpente para disfarçar e enganar a Eva. E aqui no nosso livro texto, dá uma olhadinha aí, abra sua Bíblia lá em Gênesis 3:1. E alguém que encontrar pode ler para a gente. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus diz: não comereis de toda a árvore do jardim?
Exatamente. Não, só aí mesmo. É assim que Deus disse, né? Não comereis de quê? De toda a árvore, né? Olha, está vendo todas? É verdade, você não pode ter toda essa árvore aqui. Mas foi isso que Deus disse? Olha, a árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque do momento que comeres, irão morrer, né? Está vendo? Mas Satanás chegou assim, jogando o disfarce. É verdade, Eva, vocês não podem comer toda a árvore, todo o fruto do jardim. Entenderam? É um jogo assim, de sedução, que a gente chama, né? A gente vê isso muito hoje, esse jogo de sedução que a gente chama. Não é exatamente isso que eu quero falar, mas para você ver como é uma sedução, tá? Você chega no mercado, no supermercado, até o modo que eles arrumam o mercado é um modelo de seduzir, né? Pelo olhar. Então tem cara profissional aí no meio, até de como se arruma um mercado, um supermercado, né? Como as mercadorias são colocadas, com finalidade de seduzir. Essa é a sedução. E outros profissionais falam, por exemplo, as cores vermelhas, cores fortes, né? Laranjas, que chamam a atenção. Elas são colocadas em determinadas propagandas com finalidade de seduzir. Eu lembro de uma propaganda já lá bem antiga, né? Falando do Guaraná, acho que era Guaraná Antártica, né? E aparecia pipoca, fazia um monte de coisa assim. Mas o produto dele, ele aparecia assim rapidinho, dando a volta, o nome e sumia de novo. Aí vinha pipoca, o pessoal pegando a manteiga, colocando lá no frigideira, alguma coisa assim, e a pipoca pulando, né? Aí de repente, novamente, o produto sumia, assim, rápido, né? Então a ideia dessas propagandas, a ideia é sedução. Aí a pessoa compra quase automaticamente, né? Até comentário, não sei se há veracidade nessa questão, que quando a pessoa saía da sua casa, ele já ia direto comprar o refrigerante, mas sem pensar, não pensava no outro, senão naquele. Uma mensagem subliminar. Aí a ciência fala, né, mensagem subliminar, tudo. Então, tá vendo? É um modelo de sedução. Aí descobriram toda essa pesquisa, chama mensagem subliminar, seu subconsciente, né? E é bem interessante também analisar essa questão, tá vendo? Então a sedução não é essa aqui, olha, vem cá, Fátima, compre Guaraná Antártica, agora eu moro. Né, Davi? É uma forma sutil. E vários outros produtos aí, por exemplo, o que acontece na propaganda de cerveja? Eu particularmente, né, eu penso que deveria ser proibido algumas propagandas. Mas por quê? Porque existem grandes empresas no meio, poderosos, né? Aí mostra o cara galão lá, né? De calça jeans, camisa azul. E como a cerveja fosse a melhor coisa do mundo, né? E um monte de mulheres do lado, viu? Bonitas assim, sendo atraída por aquele galão de camisa verde e calça jeans. Aí você vê, puxa vida, é sutil mesmo, mas não mostra que 70% dos acidentes fatais e morte é por causa da bebida. Ninguém mostra isso aí. O cara sai de uma festa, me lembro na Bahia, 3 jovens saíram da festa embriagados, velocidade não sei quanto por hora, morreram. Outros estavam fazendo, como chama quando fica apostando? Racha, né? Cheio de bebida. Então esses detalhes ninguém mostra o lado sutil da coisa, né? Aí mostra, por exemplo, um rapaz que é admirado pelos adolescentes e crianças como jogador de futebol, né? Ele já fala, eu sou o número 1, alguma coisa assim. E aí o que acontece? As pessoas são atraídas por uma propaganda sutil.
O inimigo, ele age dessa forma, tá? Mostra a coisa sutil. Por isso que alguém fala, olha, em tal lugar tem a igreja de Satanás. É difícil você ver isso aí. Mas pode ver variedade de igrejas, que ali pode ter uma doutrina errada, tá? Então veja como são as coisas. E o inimigo, ele age assim. O que aconteceu aqui com a nossa querida e amiga Eva? É assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim. E disse a mulher, a serpente. Fluiu aqui um diálogo. Não é interessante, Socorro? De repente a mulher começou a conversar com a serpente, né? Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. E então ele foi jogando. O que mais que a gente vê aqui? Aqui no quarto, dá uma olhadinha. Leia pra gente, Edgênio. Gênesis 3, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não comereis. Isso, exatamente. Agora, qual foi o dizer de Deus? Qual foi, Cristiane? Se caso comesse do fruto, morreriam. E de Satanás? Não, vocês não ficam tranquilos, gente. Pelo contrário, vocês vão ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha, quem não gosta de ser engrandecido, ser o bambam da coisa? Não é verdade, gente. A gente vai ser igual a Deus. Então, veja a insinuação do inimigo aqui. Certamente, vocês não vão morrer não. Fica tranquilo aí que não vai acontecer. Aí no 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A ordem aqui, a parte fundamental da nossa história do inimigo, que não, pode ficar tranquilo, porque Deus sabe que vocês comerem, vocês vão ser igual a ele, conhecendo o bem e o mal. Então aqui, voltando para a nossa lição, no seu livrinho de texto aí, então não era somente uma cobra, uma serpente falando com a Eva, tá? E sim o próprio Satanás, tá? Que incorporou naquele animal, certo? Por isso, às vezes, a gente fica pensando, olha que coisa, né? Por isso, olha o correio, como a gente viu na Bíblia, pessoas que eram possessas por Satanás, a atitude dela, aquele gadareno, né? Correntes não poderiam prendê-lo, ele arrancava tudo, né? Então era um homem usado por Satanás. Então Satanás ele é muito sutil e usa situações para nos enganar. Então foi um disfarce do inimigo, tá? Não esqueça disso aí. Quanto mais você estuda a Bíblia, você vai vendo que Satanás é enganador e mau. Ele não engana com a mesa farta. Ele cria situações, ele é sutil. Então não esqueça disso aí. Por exemplo, quando ele quer enganar um cristão desanimado de uma situação, somente usando mais o termo igreja, então ele vai usar um relacionamento com alguém, né? Ele usa situações, um ambiente na igreja, para tirar você daquele propósito. Então eu lavo minhas mãos, não quero mais fazer isso, né? Por causa disso, por causa daquilo. Então ele usa uma situação para te tirar do teu propósito. Lembrando que Deus tem um plano para a tua vida, um propósito definido, tá? E lute por ele, tá bom? E seja uma bênção naquela área que Deus preparou para a sua vida. Ou seja, ele é mentiroso, tá? O inimigo. Alguém lembra para mim João 8,44?
Evangelho de João 8:44. Quem encontrar pode ler. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ficou melhor? Mas é isso aí mesmo. Homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Exatamente. Está vendo aí o nosso inimigo, pai da mentira, mentiroso, enganador, adversário, e tem usado situações para tentar nos enganar. E aqui no livro até o próprio nome dele é enganador e acusador. E a Bíblia diz que Satanás pode passar com anjo de luz. E de diversas maneiras tentando também enganar pessoas. Então cuidado às vezes com esses anjos de luz por aí. Eu já vi pessoas falando assim, olha, eu estava lá na minha cama, vi um anjo de luz, alguma coisa. Cuidado, de repente ele pode estar disfarçando, tentando te enganar, tá? Então, ou seja, ele disfarça, né, para tentar enganar. Ok, a outra parte, Satanás ainda engana pessoas hoje, tá? Então, ele tem usado vários detalhes tentando levar pessoas ao erro, né? Por exemplo, eu vou falar aqui, quando estava assim, naquele fogo das eleições, lembra? E eu olhava assim o Facebook, eu olhava, puxa vida, irmãos, né? Até líderes às vezes, degladiando um com o outro. Um saía de grupo, zangado com o outro, né? Porque cada um defendia a sua tese, e acabou ele usando situações assim, uma coisa lógica, tá? Mas separando pessoas, criando inimizade entre um e outro, né? Enquanto a gente deveria estar de joelho dobrado orando pelo país, e estava tentando defender uma tese que cada um tem sua posição, né? Pode defender, pode pensar diferente, mas isso acabou criando uma diferença tão grande em nosso meio, e puxa vida, em vez de Facebook ser uma grande bênção, estava sendo um canal de grandes separações, né? Aí eu já não quero falar, eu já ofendi o outro, né? Uma até saiu porque estava perigo de morte, alguma coisa assim. Eu encontrei com um amigo meu e falei, você saiu lá do Facebook? Rapaz, eu estou. Alguém pode me pegar um dia correndo perigo, né? Então tá vendo? Isso por causa de uma coisa tão simples, né? Então tá vendo? Então ele usa uma situação que é até boa para a gente lutar, é bom quando a gente entra em detalhes de diferenças, ter os nossos pensamentos diferentes, defender o nosso pensamento é importante, assim, que não vá além da proposta de Deus, é bom isso aí. No entanto, não pode levar a gente a horizontes contrários, tá? Então, acaba sendo, puxa, o inimigo usou esse ambiente para estragar nosso relacionamento. De repente, eu já não era mais amigo do Zé Carlos, porque ele é PT roxo, é brincadeira, tá? E eu sou PSOL, né? PSOL, olha que coisa legal. Certo? Só para vocês memorizarem comigo essa questão aqui. Porque estamos já chegando quase ao finalzinho aqui do nosso horário. Então, ele não usa uma serpente como fez com Eva, mas qualquer meio, tática que as pessoas aceitam. E aqui tem uma pequena explicação do seu livrinho. Socorro, pode ler para a gente, irmão? Aqui na página 68, Satanás engana pessoas, ele tem uma explicaçãozinha aí. Satanás vem tentando enganar as pessoas. Ele não usa uma serpente como fez com Eva, mas qualquer meio ou tática que as pessoas aceitam. Muitas vezes Satanás engana as pessoas falando mentiras diretamente às suas mentes. Aí tem essa partezinha, essa aí que... Aí, na verdade, Satanás só pode estar em um lugar
cuidar de cada vez. Mas vocês devem lembrar-se de que muitos anos seguiram Satanás em sua rebelião contra Deus. Deus removeu Satanás e seus seguidores rebeldes de suas posições de serviço a ele no céu. Esses anjos rebeldes, chamados demônios, agora andam pela terra, invisíveis, e trabalham com Satanás, falando mentiras às mentes das pessoas, contra Deus e contra os homens. Exatamente, está vendo aí? Então aí é aquilo que nós comentamos há pouquinho, tá? De forma sutil, invisível, em todos os lugares, principais potestades e em diversos lugares atuando e agindo de forma a enganar o homem. Tá? Que Deus te ajude a ter bastante cuidado, sabedoria em todo esse estilo de vida que nós temos. Tá? Deus quer te dar uma mesa farta de bênçãos, de prosperidade, de uma vida espiritual próspera, e Ele tem sempre o melhor para a gente, mas o inimigo ele tenta realmente nos enganar e nos levar para uma outra direção. Então cabe a nós estarmos atentos, usando a Bíblia, a palavra dele, para ir de encontro com as artimanhas do inimigo. A Bíblia é o livro essencial e fundamental em todas essas situações. Por isso, estude a Bíblia, tá? Use ela sempre e aproveite desse tempo aqui de treinamento que nós temos na nossa igreja para usar a Bíblia sempre, tá? Então, estudar a Bíblia significa encher a nossa mente de conteúdos fundamentais. Caso contrário, há uma tendência ao enfraquecimento, porque não está cheio da palavra de Deus, tá? Que ela continue sendo o elemento fundamental na tua vida. Amém, Tim? Amém. Ok, então nós paramos aqui, as crianças já estão entrando. Então na próxima lição a gente continua esse lado, tá? Lembrando da sua oferta, passar pela Damares, tá? De R$ 6,60 para o projeto de estudo. Aí você pode desmontar aí a exibição. Vamos continuar a nossa escola bíblica dominical. Vamos nos colocar em pé neste momento. Primeiramente, vamos falar o versículo desta semana, que está lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Vamos falar novamente todos juntos o versículo e após a sua referência. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Gálatas 4, 6. Ih, mas ficou muito ruim isso aí, hein? Muito ruim. Vamos falar novamente, todos juntos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Gálatas capítulo 6. Amém. Nesse instante vamos louvar ao nosso Deus com o próximo cântico. Também será o momento de nós entregarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas.
instante vamos ter o relatório da Escola Bíblica Dominical. Eu não contei os professores. Eu tinha falado 33, mas na verdade foram 37 pessoas. Amém. Aumentou. Aumentou. Que bom. Essa semana a gente teve, então, 8 professores, 4 cordeirinhos, uma joia, 4 soldados, 4 embaixadores e 18 vencedores. 39 essa semana. Amém. Amém. Já aproveita e fala também dos aniversariantes. Está mais experiente, né, Lúcia? Pai amado, obrigado pelo privilégio, Pai, da Lúcia, João Vitor, completarem anos e pela data, Pai, certamente o Senhor planejou para que eles viessem ao mundo. Por isso nós te glorificamos, ó Deus, que abençoe grandemente suas vidas, que elas sejam cheias do poder de Deus, das maravilhas de Deus. E eu louvo a Deus pelo privilégio de estar orando pela Lúcia e o João Vitor, que eles continuam, Pai, buscando sempre a Tua palavra e a Tua direção. Eu te louvo por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, igreja, antes de nós encerrarmos, passar alguns avisos, né, para a nossa amada igreja, lembrando sempre das nossas programações regulares. Estamos aqui todos os domingos, primeiramente Escola Bíblica Dominical, a partir das 9h30, e também o culto de louvor e adoração ao nosso Deus, a partir das 19 horas. Lembrando sempre aí, vamos lembrar sempre desse grande desafio que a gente tem, que é o projeto de construção, que já está a todo vapor, né, graças ao bondoso Deus. E lembrar também que ainda dá tempo, né, de você ser participante desse grande desafio e desse projeto que é a construção da nossa igreja. Então, se você quiser, coloque aí, preencha, né, o formulário do compromisso com a construção, deposite no gasofilácio para também ser um colaborador desse grande desafio de construção. Lembrando também da nossa Escola Bíblica de Férias. Quer falar alguma coisa, irmã Lúcia? Então, aqueles que querem ajudar, né, participar nessa Escola Bíblica de Férias, importantíssimo aqui na nossa igreja, converse aí com a irmã Lúcia, né, e também terá uma reunião hoje sobre a Escola Bíblica de Férias. Lembrando também o aviso da Raquel, que não está aqui, mas ela vai falar aí para a gente. O Instituto Entre Rodas é um instituto que doa cadeiras de rodas para crianças de todo o Brasil, crianças de 5 a 14 anos, carentes e que estejam estudando. E como ele faz isso? Ele arrecada lacres, aquele lacre de latinha que a gente bebe refrigerante, e com 3 milhões de lacres, ele consegue reverter o valor dos lacres em uma cadeira de rodas para essas crianças. A cadeira de rodas fica no valor de mais ou menos R$5.000. E ela é bem cara. Existem cadeiras mais baratas no Brasil, mas são cadeiras que não são adaptadas para a pessoa. A cadeira de rodas é como se fosse um sapato. Ela tem que ser feita sob medida para a pessoa. Se não for assim, ela vai causar problemas na postura, na coluna, vai acabar prejudicando
está ajudando, né? Isso faz parte do Ministério Diaconal, ajudando esse instituto, né? Eu acredito que é importante que a igreja seja relevante na nossa comunidade, né? Ajudando as instituições, as pessoas que precisam de ajuda. Então eu peço a colaboração dos irmãos de lembrarem, de separar e trazer aqui para a igreja. E eu tenho certeza que Deus vai estar abençoando cada um, né? Que se dispuser a fazer esse pequeno esforço. Amém. Obrigado. Bom, vamos nos colocar em pé, chamar o pastor Tomé a vir aqui à frente. Então faremos a última oração e também a bênção. É logo após a IBD, né, depois de um abraço e apertos, tá? A gente vai ter a reunião da diretoria, só para tratar de alguns assuntos, é bem rápido. Fique tranquilo, não vamos demorar muito, tá? Pai amado, muito obrigado pela lição que aprendemos, pela Tua palavra perfeita, a qual estamos estudando, que ela continue sendo o farol, a bússola para as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a entender diariamente a proposta da Tua palavra e também o modelo de vida que o Senhor tem traçado para nós. Ajuda-nos, ó Deus, a cada momento e que em nenhum instante venhamos duvidar da proposta do Senhor para a nossa vida, uma vida próspera de sucesso espiritual. Eu te louvo por cada vida aqui presente, por aqueles que vieram, as crianças, os adultos, que saíram dos seus lares para se fazerem presente aqui. Muito obrigado por cada vida e que também essa influência ela venha servir para outros que ainda não estão vindo, mas que poderão também se integrar à nossa escola dominical. Que ela continue sendo essa estrutura de conhecimento, venha construir conhecimento na nossa vida. Eu te louvo por tudo em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, agora e para todo sempre. Amém. Pode se assentar.